Boa noite a todos. Então, são 7h10, vamos dar início à nossa aula. Bom, pessoal, vamos começar uma disciplina nova, então. Vamos começar a disciplina de máquinas e motores, tá? Antes disso, queria conversar com vocês sobre a disciplina anterior, né? Já que vocês foram a minha última turma. Corrigir as avaliações de vocês, tá? Peço desculpa a demora, mas aquela avaliação era bem grande e individual, tá? Então, tive que corrigir exercício passo a passo para ficar bem justo para os dois lados, tá? Cada um tem o seu exercício, cada ano gerou o seu gráfico específico, então eu levei um certo tempo para conseguir corrigir as avaliações de vocês, tá? Mas já terminei, vou mandar elas para a escola agora mesmo, né? Acredito que eles vão receber só amanhã, mas se vocês quiserem no final da aula aí eu disponibilizo aqui na sala mesmo, eu amplifico aqui e vocês olham a nota de vocês aqui. Só não posso mandar lá no grupo, tá? Porque é a escola que tem que encaminhar para vocês. Isso é a norma da escola, mas se quiserem no final da aula, me lembrem. E aí eu abro aqui e vocês conferiram as notas de vocês, tá? Uma pergunta. Tirando os colegas, o Michael Moreira, o Diego e o Andrew, alguém tem pendência para a segunda chamada? O resto fez as duas avaliações, certo? Então tá. Bom, é com esses, acho que não tem nenhum dos três em aula aqui, então eu falo com eles particularmente depois, tá? Bom, vamos começar a disciplina nova então. Máquinas e motores. O que a gente vai ver em máquinas e motores, tá? Tem lá a nossa ementa. O Rafael já mandou para vocês, né, a apostila da turma desta disciplina. Só um minutinho, deixa eu regular aqui. Tá? Já mandou para vocês. A gente vai usar o inicinho daquela apostila, tá? Na verdade, a gente vai usar só hoje, que é uma breve introdução, tá? Que precisa ter, consta na nossa ementa, para a gente conversar alguns conceitos aí primeiro, antes de fato começar os assuntos, tá? Amanhã a gente vai usar também na parte de caldeiras, tá? Caldeira, o princípio de funcionamento é o mesmo desde que se criou, tá? Claro que elas variam de marca, de empresa, de fabricação, de uma para outra, mas basicamente o princípio de funcionamento construtivo delas é o mesmo desde que elas foram criadas, tá? Então, essa parte que consta lá na apostila, ela tá bem dirigida, então a gente vai usar. Os outros assuntos a gente não vai usar, tá, pessoal? Eu tenho um material meu que eu acho que está mais atualizado do que a apostila. Então, não precisam imprimir nem nada, tá? Vamos usar só o início da apostila, depois vai ser tudo material próprio e eu vou enviando para vocês como a gente fez as outras disciplinas, conforme a gente vai vendo, tá? Que ordem que vocês vão ver comigo? Os assuntos em si são os mesmos, tá? Claro que eu acabo olhando um assunto de forma mais dedicada do que o outro, conforme eu acho que vocês utilizam, não tá bem na mesma ordem e tempo lá da apostila, tá? Mas é o que eu julgo mais interessante para vocês. Basicamente, a gente vai falar hoje uma introdução, amanhã a gente vai conversar sobre caldeiras, tá? E na segunda-feira que a gente vai começar de fato com máquinas e motores, tá? A gente vai começar com os tipos de compressores, tá? São vários, como eles são classificados, como eles são divididos dentro dos mesmos grupos, tá? Aonde eles são usados, exemplos, modelos, tá? Então, nossa primeira aula vai ser de tipos de compressores. Deixa eu aceitar o colega aqui. Depois a gente vai falar de turbinas, tá? Turbinas a gás e turbinas a vapor, tá? Vamos falar também de motores de combustão interna, tá? Motores de combustão interna a gente sempre acaba vendo perto de turbinas, tá? Porque elas têm um funcionamento bem parecido quando eu falo de turbinas a gás, no caso, né? Não turbinas a vapor. Então a gente vê esses assuntos bem próximo, tá? Vamos falar também de geração de energia elétrica, tá? Esse é um assunto que
não tem bem específico na ementa de vocês, tá? Só que eu acho que hoje a gente não pode pensar em uma única fonte de energia elétrica, tá? Cada vez mais no mundo está se dividindo as fontes, tá? E a gente precisa ter conhecimento de todos os tipos de energia elétrica, tá? Basicamente a gente conhece aqui a energia vinda, desculpa, das hidrelétricas, tá? E o resto a gente conhece por nome, não sabe como funciona exatamente, tá? Então, eu acho bem interessante a gente ver nessa disciplina, porque todas utilizam um tipo de motor ou principalmente turbinas para o seu funcionamento, tá? Então, vamos falar sobre a geração dos principais tipos de energia elétrica, tá? E aí a gente vai ver eólica, vai ver e vai ver hidrodinâmica, tá? Vai ver nuclear, vai ver solar, tá? Para a gente focar no tipo de dispositivo que transforma esse outro tipo de energia em energia elétrica, tá? Então, a gente vai falar também de geração de energia elétrica. Vamos falar depois na outra semana. Provavelmente a gente vai levar uma semana para ver esse primeiro conteúdo, tá? Então, eu vou pedir para que vocês anotem aí. O final da primeira semana é dia 7. No dia 7, eu vou mandar para vocês a primeira avaliação, tá? Vai depender do tempo ali, de como a gente andou com essa disciplina, se ela vai ser online ou se ela vai ser em forma de trabalho, tá? Se a gente levar um pouquinho mais de tempo para esses conteúdos que eu mencionei para vocês, essa avaliação vai ser em forma de trabalho. Eu mando para vocês, tá? E vocês vão ter alguns dias para me entregar, tá? Essa primeira parte é bem teórica, então, independente de como for, se for em forma de trabalho ou online, vocês vão poder consultar, tá? E se nós tivermos um tempinho, se a gente conseguir andar bem com o nosso conteúdo, tá? A gente aproveita e faz ela online, tá? Porque é o tempo que normalmente vocês já tiram para estudar, né? E quando eu mando o trabalho em outro horário, né? Eu sei que para vários aí, em função de trabalho, família, mais um monte de coisa, fica um pouquinho mais difícil de fazer. Então, se a gente conseguir otimizar esse tempo aí, a gente faz esse trabalho de forma online e vocês utilizam, então, o horário de aula para fazer ele, tá? Essa primeira parte vai ser toda teórica, então conceitos, tipo de equipamentos, princípios de funcionamento, princípios construtivos, tá? Mas é bem teórica. Na segunda semana, a gente vai entrar em um assunto que particularmente eu gosto bastante, tá? E também ele é um pouquinho mais longo e complexo, que é sistemas de refrigeração, tá? Na ementa, ele é um pouquinho menor, mas eu acho interessante a gente ver ele de uma forma mais abrangente, então, né, eu vou ver ele um pouquinho mais longo, mas é interessante, tá? Vamos ver vários sistemas de refrigeração, vamos fazer alguns cálculos, né, de carga térmica, vamos fazer alguns cálculos de vários tipos de sistema. Então, a gente vai levar um tempo, mas nessa segunda semana a gente vai focar, então, nos sistemas de refrigeração. E no último dia de aula, que é dia 14, vai ser a nossa segunda avaliação, tá? Então, com certeza, essa do dia 14 vai ser online, tá, pessoal? Vai ser presencial. Quem não puder participar, tá? Vai fazer depois, segunda chamada, mas, né, se vocês puderem participar, vai ser mais interessante, porque envolve bastante cálculo, né? Então, como a gente já conversou, as provas online são algo que eu desenvolvi ali, né? A princípio seria só em formas de trabalho para facilitar a vida de vocês, não para prejudicar. Eu sei que quando é trabalho vocês têm mais tempo para fazer, né? Eu dou sempre alguns dias, mas quando é online, né, vocês conseguem tirar as dúvidas na hora, né? E aí o exercício anda de forma mais tranquila do que vocês em casa, tendo que tirar as dúvidas pelo WhatsApp, né? Não é todo momento que eu consigo responder a hora. Essas 2 semanas mesmo eu estava bem sumida, foi difícil responder vocês quanto aos outros trabalhos lá, tá? Então, se vocês puderem se organizar para no dia 14 estarem presentes em aula, tá? Eu acho que é interessante. Se não tiver jeito, tá? Mesma coisa, vai ter a segunda chamada, não se preocupem, com a apresentação
da dispensa de vocês, né? Justificativa lá na secretaria, tá? Dúvidas, pessoal? Natália, deixa eu fazer uma pergunta. Tu chegou a entregar as notas da última disciplina? Sim, eu acho que eu te aceitei agora, tá? Eu terminei não faz muito de corrigir, tá? Então não mandei para a secretaria, eu vou mandar hoje. Eles já devem estar fechando. Amanhã já vai estar lá na secretaria. Mas no final da aula, se vocês quiserem, eu mostro para vocês aqui as notas de vocês. Vocês olham os seus respectivos nomes aqui, tá? Só não posso enviar para vocês para o grupo, porque quem tem que disponibilizar é a secretaria. Mas no finalzinho da aula vocês me lembram e eu mostro aqui para vocês, vocês conferem as suas notas, tá? Para quem entrou depois aí, mas eu acho que ninguém que entrou tem pendência comigo. Só quem me solicitou, de fato, falou comigo, foi o Maico Moreira, o Diego e o Andrew. Não estão em aula aí, tá? Esses vão fazer a segunda chamada. Os demais não fizeram avaliação? Tem alguma coisa pendente? Acho que não, né? Ô, Natália, Fale-me. olha só, eu te enviei os trabalhos para o WhatsApp e agora eu fui entrar na conversa ali para olhar os trabalhos que eu te enviei e tinha 2 pontos de interrogação vermelho nas mensagens. Eu acho que teve 2 fotos que não chegaram até ativo ou não foram enviadas. Vou até te mandar o print do dia e vou te reenviar 2 fotos ali da resolução Tá, dos pode meus ser. O exercícios que, que que eu pode ter fiz. acontecido? Baixa automaticamente as mensagens de vocês, mas quando eu entro, né, às vezes aparece que vocês já apagaram, mas já está na minha galeria. Então, normalmente Eu acho que aparece. ali disse que deu algum problema de conexão, na verdade, acho que não foi nem enviada, acho que não foi o problema, não foi contigo, acho que foi daqui mesmo. Tá. Porque eu enviei e tirei da conversa ali. Tá. Acho que Agora foi no enviado só finalzinho um. da aula eu confiro com o teu número ali se chegou, tá? Mas Tá, isso já tinham me falado, tá? Às vezes, quando vocês me mandam, baixa automaticamente, tá? Na hora ali, fica salvo lá na galeria. Quando eu vou corrigindo pelas conversas. Então, às vezes, eu clico na foto ali e aparece que aquela mensagem já tinha sido excluída. No caso, por vocês. Vocês devem ter excluído aquela foto do celular de vocês, tá? E aí eu clico e eu acho que aparece alguma mensagem para vocês desse envio. Mas, né, eu não consigo olhar na conversa, mas eu consigo voltar na galeria e achar a foto de vocês lá. Pode ser isso, tá? E, por exemplo, vocês tiraram ali a foto e apagaram, né? Então, quando eu tento clicar pela conversa, não dá, mas tá lá, tá? Mas agora a gente confere no final da aula, eu vejo o número aqui. Tá, ok. E aí a gente já vê as notas, né? Provavelmente, se ficou parte do exercício, aí a tua nota deve estar faltando alguma coisa. Se não, foi enviado certinho. Tá? Vou espelhar aqui a apostila para vocês, tá? É dela que a gente vai falar hoje. Utilizar ela hoje e amanhã, depois a gente não utiliza mais, tá? Bom, tá aqui, inclusive, ó. Tá aberto antes da apostila. Então, vou ampliar aqui para vocês já conferirem os seus nomes aí. Vou ter que diminuir um pouquinho, senão não aparece todo mundo. Tá? Então, aqui está trocado, só, mas não vai fazer diferença para vocês. Quem me solicitou a segunda chamada não foi o Ariel, foi o Andro, está trocado. O Ariel não conhecia ainda, tá? Mas isso não influencia na nota de vocês, tá? Quem me solicitou? O Andrew, o Diego e o Michael Moreira. O Michael Guimarães tem nota. Depois, Euler não me mandou mais nada. Giovanni, Jefferson, Jesus, João, Max, Rafael e Rogério. Estes não têm nota e também não solicitaram segunda chamada. Não tem ninguém presente aí, né? Acho que não. E, Natália, essa aí é o resultado da prova que nós fizemos contigo, de resistência dos materiais. Isso. É o resultado das duas já. É a média das duas, é a nota final. Tá, beleza. Tá? Se vocês quiserem solicitar as notas individualmente, podem me perguntar lá que eu mando quanto foi a nota de cada um, tá? Mas aí já é a nota final, a média. Beleza. Conferiram seus nomes? Sim? Oi? Sim. Conferiram seus nomes? Então tá. Bom,
De qualquer forma, eu vou mandar para a secretaria, tá? Podem pedir lá ou podem pedir para mim aí também, tá? Vamos lá, então. Vou botar na apostila aqui. Vamos falar sobre tratamento e qualidade de água, tá? É uma introdução solicitada, então, na ementa que a gente precisa falar antes de começar os assuntos, né? A gente tem vários tipos de máquinas e motores que utilizam a água, tá? Às vezes, água da natureza, ela vai se renovando ali. Às vezes, como fluido, e às vezes, fluido no funcionamento das máquinas e motores, e às vezes como fluido de refrigeração. Tá? Então, consta lá na ementa do técnico que a gente precisa ver alguma coisa de tratamento e qualidade de água, tá? Porque às vezes ela é utilizada de forma inadequada, tá? Tem normas que permitem a utilização de água, principalmente para a gente utilizar como fluido refrigerante, tá? De turbinas, de condensadores, né? Só que essa água tem que voltar para a natureza, se for contaminada de forma tratada, e também um limite de temperatura, tá? Normalmente, quando a gente utiliza a água, né, oriunda de um rio, de um lago, como fluido de refrigeração, ela não é contaminada, né? Mas o grande problema está ligado à temperatura de devolução, tá? Se a temperatura média daquela água ali é de 22 graus, existem limites, né, normas para devolução. Então, a gente tem que devolver essa água numa temperatura muito próxima, né? Claro que dependendo do tamanho do lago ou do rio, tá? Normalmente são lagos. E do fluxo de água que a gente utiliza. Por quê? Se a gente está levando, se é um grande lago, né? A gente pode devolver ela com uma temperatura um pouco mais elevada, né? 2, 3 graus a mais do que nós, né? Pegamos ela para fazer a refrigeração, tá? Só que se esse lago for relativamente pequeno ou se o fluxo de água que eu utilizo é relativamente grande, tá? Eu posso mudar com o tempo a temperatura total do lago. É óbvio que aquela água ali, se ela tem média de 20 graus, ela não vai passar a ter 30 graus, tá? Com o tempo e com o uso inadequado, ela pode variar 1 grau como um todo, 2 graus como um todo. Ah, mas isso é muito pouco. Isso é muito pouco para nós, humanos, tá? Adaptados. Tem muitas outras espécies, tá? Principalmente subespécies vegetativa, tá? Que não suportam essa diferença de temperatura e acabam morrendo, tá? Então, isso acaba acontecendo um problema em cadeia. Às vezes, não mata o peixe, né? Que normalmente a gente observa que um lago está morrendo quando a gente percebe, então, né, o aparecimento de animais mortos, e normalmente peixe, tá? Mas, primeiro vai morrer quem? Uma vegetação que tem, né, uma biologia muito simples, muito frágil. Aquela vegetação pode ser o principal alimento do peixe. Então, ele não morre pela diferença de temperatura, mas ele morre literalmente de fome, né? Porque não tem o que ele se alimentar. Dependendo do tamanho do rio, eu também posso mudar, né, na oxigenação da água, tá? Então, o peixe não vai ter oxigênio, tá? E vai acabar morrendo. Por contaminação também, tá? Então, tem uma série aí de detalhes que eu tenho que utilizar quando eu vou usar a água natural, né, como um princípio dentro de uma máquina, motor ou sistema, tá? A água ela pode ser considerada um recurso natural, tá, mais vital do planeta, um recurso extremamente necessário, relativamente frágil, tá? Uma vez que sua disponibilidade depende das condições do ambiente, tá? Então, a água é um recurso natural, né, que pode ser utilizado, mas, né, com certo cuidado, né, porque ela é disponível naturalmente, mas não na quantidade, né, que eu quero, mas eu tenho que respeitar a disponibilidade dela, tá? A escassez de água provocou ao longo da história da humanidade grandes movimentos migratórios, tá? De locais dos quais a disponibilidade de água tornou-se menor que a demanda para os lugares que houvessem quantidade suficiente desse recurso, tá? Então, parece algo simples que a gente vê lá desde o tempo da escola, que são os recursos naturais, a importância da água, mas de fato é importante, tá?
A água move pessoas, a água move a indústria, tá? Dependendo da disponibilidade da água e da sua qualidade, isso pode ser um ponto decisório de se uma empresa vai se instalar no ponto A ou no ponto B, tá? No organismo humano, a água atua, entre outras funções, né, como veículo para a troca de substâncias e para manutenção da nossa temperatura também, tá? Os alimentos, deixa eu ampliar aqui. Os alimentos ingeridos dependem diretamente da água, né, para sua produção. Necessitamos de água também para a higiene pessoal, para lavar roupas, utensílios, tá? E a qualidade dos nossos alimentos também dependem diretamente da qualidade da água, né, no qual esses alimentos foram irrigados. Por outro lado, a água pode veicular também um elevado número de enfermidades, tá? E essa transmissão pode se dar por diferentes mecanismos, tá? Então, a contaminação da água, principalmente quando eu estou falando, né, de poluentes industriais, que normalmente são elementos muito fortes e agressivos para o humano, isso pode levar a uma série de problemas, tá? Às vezes de forma direta, às vezes de forma indireta. Às vezes a contaminação da água não faz mal diretamente para o ser humano, porque o ser humano não vai tomar aquela água, né, lá do lago que está poluído, mas ele pode se alimentar de animais, provavelmente peixes, né, que sobrevivem naquele lago, tá? Então, isso é um problema em cadeia. O mecanismo de transmissão de doenças mais comumente lembrado e diretamente relacionados à qualidade da água é o da digestão, tá? Por meio do qual o indivíduo sadio ingere água que contenha componente nocivo à saúde e a presença deste componente no organismo humano provoca o aparecimento de doenças, tá? Em Rio Grande, né, especialmente falando, nós, né, temos uma qualidade de água significativa, tá? Não é uma das melhores águas do Brasil, tá? Só que também não é uma das piores, tá? Não sei se vocês já conversaram sobre a água aqui de Rio Grande com pessoas de fora ou que moraram de fora, tá? Algumas pessoas aqui têm o hábito de tomar água potável, outras, né? Principalmente, às vezes, pessoas mais velhas, que não têm esse hábito que a gente vai criando da água potável, né? De ter um filtro ou de ter os galões, ainda tomam a água disponibilizada pela Corsã, tá? Aqui se tem esse hábito, né? Que é um hábito antigo e também, digamos que a nossa água não é tão ruim assim, tá? Mas tem cidades, gente, em que isso não é possível fazer, tá? Várias cidades do país, tá? Tem vários lugares. Falo isso para vocês, né? Porque eu já descobri, conversei com outros colegas da área de engenharia, da área do técnico, que por questões de obras foram se mudando, né, para vários lugares e que simplesmente não era possível tomar água daquele lugar, tá? Porque o sistema digestório sentia muito, tá? E várias pessoas me falaram que passaram mal por passar uma semana. Não tomou um gole e caiu para trás, tá, gente? Não é isso, tá? Mas o quê? Passou uma semana tomando aquela água, aquilo ali mexeu como um todo no intestino das pessoas, tá? E é um problema grande isso, tá? Tu não ter essa disponibilidade. É importante destacar que tanto a qualidade da água quanto a sua quantidade e regularidade de fornecimento são fatores determinantes para, né, o acontecimento de doenças do homem. Nesse aspecto, a insuficiente quantidade de água pode resultar em deficiências de higiene, acondicionamento de águas em vasilhas, tá? Procuras por fontes alternativas de abastecimento, tá? Sobre o ciclo da água. Na natureza, a água se encontra em uma contínua circulação, tá? Fenômeno conhecido como ciclo da água ou ciclo hidrológico, tá? Às vezes a gente acaba acelerando este ciclo, tá? Um exemplo muito próximo, tá? Eu moro no Cassino. Durante todo o ano, digamos que de março até novembro, tá? É nítido aqui, não sei se tem mais alguém que mora ou perceba isso nos seus bairros, mas aqui eu acho que acontece em função da temporada, tá? É nítido que a água tem uma certa característica. Quando chega dezembro, janeiro e fevereiro, tá?
dá para sentir um cheiro de cloro na água. O que é isso? A água, o cloro, né, não faz, não é algo, o cloro utilizado pela Corsã, não é esse que a gente utiliza, por exemplo, para a piscina, né, não é algo tão agressivo ao ser humano, mas é algo que é utilizado para acelerar, tá, a descontaminação da água. Então, por que se percebe isso no verão? Porque eu acho que é um bairro que, por característica de ter praia, né? No verão tem muito mais pessoas, o consumo de água aumenta, e aí eles têm que aumentar de uma forma não organizada, acredito, né? A disponibilidade de água. Então, eles precisam. Antes tinha uma certa quantidade de água que eles disponibilizavam, né? Fazia toda a preparação, e do nada, né? Chega 3 meses que esse consumo deve aumentar inúmeras vezes, né? Não tem uma proporção de quanto, mas deve aumentar inúmeras vezes, então eles precisam acelerar esse ciclo da água, né? Normalmente através de produtos. Isso se percebe, tá? Pelo menos aqui eu não vejo diferença na cor, tá? Mas é claro a quantidade de cloro, tá? Isso é nítida. Não sei se alguém percebe essa diferença, se no seu bairro acontece isso, às vezes o pessoal tem diferença na cor também, tá? Não sei, isso você não deve sentir tanto, né? Nossa turma é inteiramente masculina aí, né? Mas, né, quem tiver um cabelo um pouquinho mais longo percebe que quando tem mais cloro, o cabelo fica duro, gente. Então, além do cheiro, é um jeito de se reparar também. As águas dos oceanos, dos rios, dos lagos, da camada superficial dos solos e das plantas, né, evapora por ação dos raios solares. O vapor formado vai constituir, então, as nuvens, tá? Que, em condições adequadas, condensam-se e precipitam-se, né, em forma de chuva, neve ou granizo. No nosso caso aqui, né, chuva e, eventualmente, granizo. Parte da água da chuva infiltra no solo, outra parte escorre, né, pela superfície até, deixa eu botar a imagem para vocês irem vendo, os cursos de água ou regressa, né, à atmosfera pela evaporação, também é uma possibilidade, formando novas nuvens. A porção que se infiltra no solo vai abastecer os aquíferos, reservatórios de água subterrâneos, que por sua vez vão alimentar os rios e os lagos, né, e permitir então este ciclo natural. Sobre o abastecimento de água e saúde, tá? Os sistemas de abastecimento de água, conhecidos por SAA, tá? São obras de engenharia que, além de assegurar o conforto às populações, né, e provém parte da infraestrutura das cidades. Visam prioritariamente superar os riscos à saúde impostos pela água, né? Então permite que ali a água, além de ser distribuída, né, e ter essa facilidade de a gente ter água sempre disponível através de uma torneira, também, né, a eliminação de alguns elementos que porventura ela possa ter, né, para que os SAAs cumpram com eficiência a função de proteger os consumidores, né, contra os riscos da saúde humana, é essencial um adequado e cuidadoso desenvolvimento de todas as suas fases, a concepção, né, o projeto, a implantação e a operação e principalmente a manutenção, né? Sem manutenção, nenhum projeto mais bem feito, executado, tenha sido, né, vai ter um bom desempenho. Controlar os riscos à saúde em um SAA inicia-se com a escolha do manancial de onde o sistema será suprido, né? Assim, os mananciais livres de contaminantes naturais, mas, sobretudo, protegido contra contaminação de natureza química ou biológica, tá? Então, tem que ter esse cuidado da onde vai ser provida essa água, para que na volta a gente não tenha nenhum tipo de contaminação, né? Então, por exemplo, em lugares que é retirado a água, a gente não pode ter plantação de alguns elementos, principalmente pela adição de agrotóxicos, tá? Se completa, então, nas demais unidades do sistema, captação, estações elevatórias, tá? Adutoras, reservatórios e redes de distribuição. Essas unidades constituem risco potencial, né, de comprometimento da qualidade da água e, portanto, devem ser encaradas, né, com uma visão de saúde pública.
É importante destacar que não apenas na etapa coletiva dos SAAs podem ser localizados riscos à saúde. Após a ligação predial, tá, a água fornecida pelo sistema público ainda passa por diversas operações, desde o armazenamento predial até as habituais tratamentos domiciliares, né, passando por toda uma instalação. Essa etapa do consumo em nosso país impõe elevados riscos à saúde. O ponto de todo o esforço desenvolvido nas diversas unidades do sistema coletivo, né, pode ser comprometido por um manuseio inadequado da água no nível domiciliar, já. Adicione-se a essa situação de risco a tradicional dificuldade do poder público em estabelecer a vigilância no interior do domicílio, né? Extremamente difícil. Comumente considerado domínio sanitário do indivíduo, não coletivo. Situação similar, em geral ainda não preocupante, ainda mais preocupante, ocorre nas localidades onde não existem sistemas, né, coletivos de abastecimento. Nesse caso, a população recorre a fontes de águas diversas, muitas vezes vulneráveis à presença de contaminantes, né? E também, nesse caso, é fundamental a ação do poder público. Nesse exemplo, fontes de águas e condições de armazenamento constituem fatores, né, de riscos adicionais àqueles já naturais, né? Então, lugares em que falta água, às vezes o pessoal cava, então, um poço, né? Isso pode trazer uma série de malefícios, né? Dependendo de onde esse poço está localizado, porque se tem essa ideia de, se eu não tenho nenhuma plantação perto, eu posso abrir um poço aqui que vai ser uma água potável. Isso não quer dizer nada, gente, tá? Pode estar a uma distância significativa, mas se por algum acaso, né, da natureza ali, eu tenho uma plantação e embaixo daquela plantação tem um lençol freático que segue por uma longa distância, tá? Eu abro um poço, eu vou ter uma água contaminada, né, pelos agrotóxicos daquela plantação. E hoje não se cria, não se planta nada, né, sem nenhum tipo de aditivo ou agrotóxico, tá? Então, isso é extremamente perigoso, mas, infelizmente, ainda é a realidade em alguns pontos, né, do nosso país. Qualidade das águas de abastecimento. As características físicas, químicas e biológicas da água estão associadas a uma série de processos que ocorrem no corpo hídrico e em sua bacia de drenagem. Ao se abordar a questão da qualidade da água, e fundamentalmente ter em mente que o meio líquido apresenta duas características marcantes, né, que constituem de maneira absoluta a conformação dessa qualidade: capacidade de dissolução e capacidade de transporte, tá? Constata-se assim que a água, além de ser formada pelos elementos hidrogênio e oxigênio, né, H2O, na proporção de 2:1, também pode dissolver uma ampla variedade de substâncias, a quais conferem à água suas características peculiares. Além disso, as substâncias dissolvidas e as partículas presentes no seio da massa líquida são transportadas pelos cursos d'água, mudando continuamente de posição e estabelecendo um caráter fortemente dinâmico para as questões da qualidade da água, tá? É de conhecimento geral, né? A estrutura química de uma molécula de água, como a gente falou, é o H2O, tá? Não vamos nos atentar à parte química, tá, do conteúdo, e sim, uma parte importante para nós é a normalização da qualidade da água no Brasil, tá? Já que no Brasil a normalização da qualidade da água para consumo humano foi iniciado lá em 1970, tá? A primeira norma de potabilidade foi criada, né, em um decreto em 77. Esse decreto estabeleceu, então, a competência do Ministério da Saúde, né, sobre a definição do padrão de portabilidade de água para consumo humano, tá? Considere-se, então, essa primeira norma de portabilidade, já que abrangia diferentes constituintes químicos e microbiológicos, tá? Mais adiante, o Ministério da Saúde, através, né, da extinta Divisão de Ecologia Humana e Saúde Ambiental, efetuou um levantamento das atividades exercidas pelas secretarias estaduais de saúde, com relação ao que passou a ser chamado de hoje, que a gente chama de vigilância sanitária, tá?
da qualidade da água para o consumo humano. Vou pulando pontos, tá? Que é muito histórico, a nossa ideia é uma visão um pouquinho mais técnica, mas se vocês quiserem ler com calma depois, tá? Fiquem à vontade. A principal inovação trazida, né, pela última portaria, que foi em 1998, né, foi a classificação dos tipos de sistemas de abastecimento de água em si. Sistema coletivo, tá? Que se constitui de uma instalação composta por um conjunto de obras civis, materiais e equipamentos destinados à produção e à distribuição canalizada de água potável para as populações, tá? Sobre a responsabilidade do poder público. E sistema ou solução alternativa de abastecimento de água, que é constituído de toda a modalidade de abastecimento coletivo de água, distinta do sistema coletivo, né? Inclui, por exemplo, fontes, poços, distribuição por veículo transportador, então outros meios, né, de distribuição de água potável. Sobre o uso da água, então, né? Nós temos, então, o uso doméstico, que é o mais conhecido, tá? E temos também água para consumo industrial e técnicas de trabalho, que é o que mais nos interessa, tá? As características da água derivam dos ambientes naturais, né, e antrópicos, onde se origina, percorre e fica estocada esta água. Ela sofre alterações de propriedades nas condições naturais do ciclo hidrológico, assim como manifesta características alteradas pelas ações diretas do homem, que é o que a gente aconteceu, né, que a gente pode mexer, então, tanto na composição quanto, né, na temperatura, que é uma característica física. A qualidade de água está diretamente ligada ao seu uso. Os padrões de qualidade para as diversas finalidades de água devem ser embasadas através das legislações, né, que estabelecem os requisitos em função do uso previsto da água. A qualidade da água na indústria varia de acordo com a sua aplicação, tá? Existe uma gama enorme de aplicações de água no setor industrial. A gente pode usar como matéria-prima, como fonte de energia, no caso das hidrelétricas, tá? Como agente de aquecimento ou como agente de resfriamento, tá? A obtenção da água no grau de qualidade ideal só é possível com a aplicação de técnicas de tratamento específicas, tá? Que, por terem limitações, devem ser combinadas entre si, tá? Na verdade, essas limitações, tá? É na prática, a limitação financeira, tá? Não existe um tipo, né, de tratamento, digamos que limitado. Ele pode ser caro. Então, se faz o mínimo possível para passar as normas. Essa é a realidade, não é o adequado. Mas a realidade é a aplicação, né, do mínimo de qualidade para que ela possa ser devolvida, então, e aprovada pelas normas, tá? Quando se quer desenvolver um sistema de tratamento que atende às necessidades de cada aplicação, é preciso conhecer as capacidades e limitações de cada uma dessas técnicas, tá? Pode-se considerar que as principais fontes de geração de efluentes são os processos de tratamento de água, cujo, né, então, gerenciamento adequado é fundamental para que não causem nenhum tipo de dano, né, ao meio ambiente. Como que é o sistema convencional de tratamento, né, de nível industrial? O sistema convencional, o mesmo utilizado pelo sistema de abastecimento público, tá? Tem como objetivo adequar as características físicas, tá? Como temperatura, viscosidade, químicas e biológicas da água. E determinados padrões higiênicos e estéticos. Tá? Às vezes a água ela tá potável, mas ela não tem um visual, uma transparência suficiente, tá? Nem sempre o fato da água ela não estar transparente quer ela dizer que ela está poluída, tá? Mas tem níveis, né, estéticos para serem atingidos. No caso do tratamento de água para consumo industrial, diversas etapas do tratamento geram efluentes, tá? O gerenciamento adequado dos efluentes é importante para minimizar os impactos ambientais.
Uma das atividades de grande potencial na reutilização dos efluentes de águas, né, é o setor industrial, visto que várias fases do processo produtivo podem aceitar água de menor e de maior qualidade, tá? Então, a gente pode classificar e utilizar essa água de uma maneira mais seletiva. Nos pontos que eu preciso de uma água mais tratada, nos pontos que eu não preciso de uma água tratada. O ramo de atividade industrial é que define as atividades desenvolvidas e que determina as características de qualidade da água a ser empregada, né? Contudo, numa mesma indústria, podem ser usadas com águas com diferentes níveis de qualidade, né? Já o porte da indústria relacionada à capacidade de produção é que irá definir, então, essa qualidade. Sobre o reuso, reutilização da água, né? A água de reuso é apropriada para processos industriais, como, por exemplo, lavagem de peças, lavagens de motores, veículos, pisos, jardinagem, né, descarga de banheiros e outros fins, né, com execução de consumo humano e animal, tá? Então, eu posso utilizar água que já não tem uma certa qualidade para um subuso, né? O ciclo hidrológico da água faz com um recurso renovável, porém, através da atividade antrópica, né, a mesma é poluída, de forma que o ciclo natural não é suficiente para limpá-la, tá? Então, a água de reuso não quer dizer que eu utilizei a água, ela está contaminada e eu vou usar ela nas descargas do banheiro. Não, tá? Existem níveis de qualidade. Então, eu posso fazer um tratamento simples só para tirar os poluentes, mas eu não vou tentar deixar ela, por exemplo, esteticamente adequada, transparente, porque eu vou utilizar ela para lavagem de peças, de motores, nos banheiros, tá? Então, eu posso fazer um tratamento mínimo, né? Tirar os poluentes, normalmente metais pesados, tá? E utilizar ela num reuso. Que tipos de reusos nós temos, né? O Conselho Econômico e Social da ONU estabelece que as águas de qualidade devem ser priorizadas e, portanto, as águas de qualidade inferior devem sempre, que possível, ser consideradas fontes alternativas, tá? Então, hoje em dia, tenta-se utilizar a água em todos os seus meios, tá? Às vezes, eu utilizo a água como meio de resfriamento e, posteriormente, de aquecimento, tá? Às vezes, eu utilizo a água para o resfriamento, por exemplo, de condensadores, né? Aquela água não vai sair super quente, mas ela vai sair morna. Ela foi utilizada previamente para o resfriamento. Eu posso direcionar ela, por exemplo, para as torneiras de banheiro, para outros tipos, né, de pontos que eu queira uma água com uma temperatura um pouco maior, né? Então, eu utilizo ela em duas funções diferentes, a mesma água sem nenhum tipo de tratamento. Existem 3 formas de reuso na indústria. O reuso macro-externo, tá? O macro-interno e o interno específico. Como são essas classificações de reuso? O macro-externo, tá? Refere-se ao oferecimento de campainhas municipais ou estaduais de saneamento que irão fornecer esgotos tratados com água de utilidade para um conjunto de indústrias. Porém, é necessário um sistema de tratamento adicional para atender novos padrões de qualidade e que deverão ser financeiramente viáveis, tá? O sistema de reuso macro-externo, ele é viável se há uma grande concentração de indústrias que se associam, tá? Então, o uso da água de reuso em áreas de grande concentração industrial podem ser aplicados em torre de resfriamento, caldeiras, lavagem de peças e equipamentos, tá? E só, então, em utilizações de grande porte que compensa esse macro externo. Macro interno. Esse tipo de reuso de uma indústria diz respeito do reuso de água de esgoto tratado, tá? Apenas para as torres de resfriamento, não passando, então, por tratamento posterior. E o reuso interno específico, né, que é o mais utilizado, é a reciclagem dos efluentes de quaisquer processos industriais que possam ser reutilizados dependendo da sua qualidade. Geralmente, a reciclagem da água é feita em processos de lavagem, tá? O reuso interno específico depende, então, da iniciativa da indústria
que pode criar programas de reuso. A água tratada pode ser utilizada para diversos fins, tá? Usos urbanos para fins potáveis. Pode ser uma água muito poluída, mesmo após o tratamento, ainda é uma alternativa de alto risco. Além do tratamento ser inviável economicamente, né? Não há ainda garantia de proteção adequada da saúde dos consumidores, tá? Usos urbanos para fins não potáveis devem ser levados como primeira opção de reuso na área urbana. São fornecidos nesses tipos de reuso: irrigação de parques e jardins públicos, né? Campos de futebol, gramados, universidades, irrigação de áreas ajardinadas, reserva de proteção contra incêndio, tá? Controle de poeira em movimentos de terra, sistemas decorativos aquáticos, descargas sanitárias de banheiros públicos, tá? Lavagem de trens e ônibus públicos também. Apesar do custo elevado para o tratamento, a ideia deve ser levada em consideração devido aos benefícios, né, de conservar a água potável, tá? Resfriamento de caldeiras, construção civil, irrigação de áreas verdes, processos industriais, tá? Hoje em dia, pode ter parcerias. Por exemplo, aqui em Rio Grande, eu não conheço ninguém que tenha parceria, né? Ninguém não, empresas, no caso, que tenham parcerias com o município para esse tratamento de água, tá? Porque, né, o polo industrial se localiza ali meio afastado da área urbana. Mas tem lugares que tem essa parceria, claro, né, que a empresa ganha com isso diminuição de alguns impostos, alguns tributos, né? Mas como o fluxo de água é muito grande, ela consome muita água, tá? Não vale a pena para ela tratar e mandar essa água embora. Então, o que ela faz? Ela trata previamente a um certo nível de qualidade e disponibiliza para a cidade. Aí a cidade pode utilizar para lavagem de transportes públicos, para descarga de banheiro, para reservatórios de incêndio, para N, né? N fatores, né? Essa água que eles disponibilizam é uma água que é mais barata que se a cidade comprasse, né, da rede de abastecimento local, né? Por mais que o município pague mais barato na água, eles ainda pagam uma certa quantidade. E vindo da indústria, ela vem de graça, né? Em contrapartida de alguns benefícios aí, como impostos, que a empresa acaba não precisando pagar ou pagando valores mais consideráveis. Sobre a relação de custo e benefício da implantação do reuso de água na indústria, tá? Porque a gente tem que levar sempre em conta o custo e benefício, né? Que é o que dita ali se vai acontecer essa implantação na indústria ou não. A análise custo-benefício é um cálculo, né, que tem como objetivo verificar a validade econômica de projetos e programas, né? A avaliação do custo-benefício visa ser uma análise racional que permita garantir funcionamento dito como perfeito no mercado, tá? Então, eles vão avaliar se a implementação desse programa vai, né, gerar lucro, né, ou menos prejuízo, no caso, né, quando a gente fala de tratamento de água ali, em quanto tempo isso vai se tornar viável. Sobre os custos, aqueles custos que devem ser levados em consideração nos projetos de reuso são custos de sistemas de tratamento, tá, incluindo a área e preparação do terreno, projetos, serviços de engenharia, construção, material e equipamentos. Custos de irrigação, né, inclui sistemas de transporte, reservação e distribuição dos esgotos. Custos de campo, né, associados com o desenvolvimento institucional das fazendas, incluindo instalações de treinamento. Custo de operação e manutenção, né, inclui os custos adicionais de energia, mão de obra. E como benefícios, né, há inúmeros benefícios diretos e indiretos gerados pelo projeto de reuso. Como benefício direto, temos o aumento da produção, economia no uso de fertilizantes, redução do consumo de água limpa, né? Como benefícios indiretos, temos os que não são monetários, né? Como aumento do número de empregos, né? É um tipo de construção, um tipo de obra, não vai ser necessário contratar pessoas para construir, né, aquele sistema e também para
manter e fazer a manutenção também, né? Então, gera emprego. Infelizmente, os benefícios indiretos, né, não são considerados tão importantes, né? A empresa sempre acaba vendo o custo, né, como o fator principal, mas hoje em dia, como os recursos estão todos aumentando seus valores, se torna mais viável, tá? E, consequentemente, mais importante, então, para a geração de empregos aí e também, né, preservação da natureza, que também é importante, né? A gente não pode pensar só na parte da indústria. Máquinas evaporantes. Pessoal, dúvidas sobre o ciclo da água? Acho que esse assunto não vai ter dúvidas, né? Mas, né, é importante ser falado, tá na nossa ementa, tá? E amanhã, sim, a gente vai começar, de fato, com os nossos máquinas motores, sistemas aí. E amanhã a gente vai falar sobre caldeiras. Pessoal, dúvidas? Algum comentário? Tranquilo? Anotarem as datas de avaliação? Não. Cheguei atrasado, não anotei as datas, professor. Mas depois, se alguém puder. Então tá. Eu escutei só dia 14. Nós vamos ver toda aquela parte de refrigeração ali, como funciona, praticamente uma geladeira quase ou não? Vamos. Vai ser a segunda, legal. Segunda Essa semana. parte, Vamos ver isso. essa parte de caldeiras também é legal, estava vendo ali. A parte, tem muita coisa que a gente faz e nem sabe direito para que é e acaba fazendo. Esses feixes tubular, a gente fazia muito reparo na refinaria ali, abria ele. Amanhã a gente vai falar bastante de caldeiras, né? E depois a gente vai falar de alguns equipamentos, né? Porque quando chega lá no sistema de refrigeração, eu preciso que você já tenha uma noção do ciclo do vapor, né? O que é um vapor saturado, um vapor superaquecido, um líquido saturado. Então, é um sistema que é complexo. Então, a gente vai ver todos os conteúdos antes, né? Caldeiras, tipos de compressores, turbinas a gás, turbinas a vapor, motores de combustão interna. Quando se tem todos esses conceitos, tá? Fica mais fácil de eu entrar com os ciclos de refrigeração, tá? Lembrando que a gente vai ver de uma forma básica, né? Refrigeração, a gente poderia falar um ano inteiro sobre os ciclos, né? Mas a gente vai focar ali no ciclo de Carnot, que é o mais básico, mais focado na refrigeração, tá? Como eu falei para os colegas ali, a ementa de refrigeração deveria ser menorzinha, mas eu acho bem importante para vocês, tá? Então, como o resto é mais teórico, as nossas aulas acabam dando mais rápido na teoria, a gente vai ver todos os sistemas antes e a segunda semana todinha a gente vai falar sobre o sistema de refrigeração, tá? Então, a gente vai fazer alguns cálculos. Quero mostrar para vocês como é que a gente faz cálculos de carga térmica rapidinhos, né, gente? Porque se vocês forem fazer um cálculo de carga térmica, isso não é rápido, tem que levar em conta parede, isolamento, vidro, condução, irradiação, indução, tudo, né? Mas, às vezes, a gente quer ter só uma noção, né? Que tipo de sistema, qual a potência de sistema eu precisaria ter para refrigerar este ambiente, para aquecer esse ambiente, tá? Alguns tipos de carga que pode estar ali dentro, isso eu quero trazer uma noção para vocês, tá? Preciso refrigerar um ambiente que tem pessoas, tá? Então, vocês fazem os cálculos ali do ambiente, do calor que essas pessoas transmitem, que tipo de atividade elas fazem, porque uma coisa é uma sala, né, com 3 pessoas sentadas no escritório. Outra coisa é uma sala com as mesmas 3 pessoas correndo, né, em uma esteira, né? O tipo de atividade influencia bastante. Então, carga térmica para ambientes com pessoas. Quero trazer também alguma coisa de carga térmica com ambientes com equipamentos, né, que é totalmente diferente. Dependendo do equipamento, ele vai transmitir muito calor, né, mais do que 1, 2 pessoas, digamos assim, tá? Os tipos de ciclo, tá? Porque refrigeração, claro, né, que de acordo com a proporção do sistema, varia o tipo de equipamentos, como vai ser o condensador, como vai ser o evaporador, mas refrigeração, gente, é um ciclo, tá? Com 4 elementos. No momento que vocês entenderem bem, tá? Não é aceitarem, não é ficar mais ou menos. A hora que
vocês de fato entenderam o que cada um desses componentes faz nesse sistema, tá? O que ele faz o fluido fazer, isso abre a mente de vocês para todo e qualquer tipo de sistema de refrigeração, tá? A geladeira de vocês em casa funciona igualzinho a um frigorífico. Claro que vai mudar a quantidade de equipamentos, mas como funciona, como está o fluido dentro de cada parte é exatamente igual, tá? Então, a gente vai falar bastante sobre isso, porque eu acho que o pessoal acaba usando bastante aí na indústria esse sistema de refrigeração de qualquer porte, né? De comercial, de industrial. Então, na segunda semana, a gente vai falar bastante sobre isso aí. Certo, pessoal? Então, tá. A aula de hoje introdutória vai ser rapidinho. Vou liberar vocês, então. E aí, amanhã a gente vai começar com o nosso conteúdo, com vontade de falar sobre caldeira, certo? Então tá, boa noite, professor. Então tá, pessoal. Boa noite. Boa noite, para pessoal. vocês. Tá? Mostrei as notas para vocês aqui, mas vou mandar para a secretaria. Quem quiser olhar de novo, solicitar lá, só pedir. Se alguém quiser ver as suas notas separadas das avaliações, também é só me pedir. Tá? Boa noite para vocês, então. Tá certo, Natália. Boa noite.